Então, eu vou começar os trabalhos e vou chamar para coordenar essa que é a nossa última atividade, né? A última atividade da mostra e a última atividade do curso, né? A mesa de encerramento, implicações da formação técnica do agente comunitário de saúde para a atuação política no Rio de Janeiro. O papel dos movimentos sociais na luta pela saúde. Então, queria chamar para coordenar a mesa a professora pesquisadora daqui da escola, Francine Guizardi. Para compor a mesa com a Fran, eu queria chamar o representante do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, Felipe Vieira. Representando o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, a professora Dalva Horácio. E representando a Setorial de Saúde do MST, Ive Tavares. Eu vou passar a palavra para a Fran agora. Boa tarde, gente. Então, antes de mais nada, eu queria começar agradecendo a coordenação do curso, porque é um privilégio, uma oportunidade estar aqui com vocês nesse momento que é tão importante. Eu participei ativamente do curso piloto que a gente fez na escola, né, e nessa segunda rodada eu não tive muito próxima de vocês, mas eu tenho acompanhado já, desde 2008, né, o trabalho, né, no curso técnico de agentes comunitários, e para a gente é um momento muito especial, né, a formatura de 200 técnicos, né, esse momento para a prefeitura, né, para a luta pela profissionalização é um momento muito importante, e para mim é uma honra poder estar com vocês aqui na mesa para discutir justamente uma questão como a participação e os movimentos sociais na saúde, né. E aí, então, entrando no tema da nossa mesa, a gente aqui na escola, já há algum tempo, né, quando a gente começou a pensar a discussão da formação técnica, da formação profissional dos agentes comunitários de saúde, a gente há um tempo vem pensando isso junto com a ideia de que a qualificação profissional, né, dos trabalhadores de nível médio, e também nesse caso, né, dos agentes comunitários de saúde, ela não é só uma questão de formação, né? Ela envolve a formação é muito importante, por isso que a gente luta pela escolarização, né? Mas a qualificação profissional ela envolve muitos outros aspectos. E a gente tem trabalhado com essa ideia na escola, né, nos cursos, nas pesquisas que a gente vem fazendo, com essa ideia de que a qualificação ela envolve outros aspectos e outras lutas, como, por exemplo, a questão da precarização do trabalho, né? Não dá para a gente pensar a qualificação se a gente não pensa também que a gente tem uma frente de batalha aí, que é a questão da desprecarização, né? E junto com essa questão da desprecarização, que é uma realidade, né, para os ACS, mas também é uma realidade para muitos outros trabalhadores da saúde e de outros setores, a gente vê e percebe que a questão da qualificação profissional também ela envolve outras lutas, um conjunto de outras lutas sociais. E é essa a perspectiva, a ideia, né, o objetivo da mesa que a gente vai estar começando agora, né, que é discutir, né, na questão da formação técnica, né, na questão essa ideia mais ampla da qualificação profissional dos agentes comunitários de saúde. Discutir quais são as questões hoje em relação ao movimento social na saúde, né, que outras lutas são importantes e a gente precisa estar refletindo, né, e construindo junto, né, para pensar, então, a qualificação dos profissionais de nível médio nessa perspectiva, né. E aí a gente tem, então, convidados muito especiais para estar enfrentando esse desafio de refletir sobre isso conosco aqui. E a gente tem 3 perguntas em particular que elas são como se fossem disparadoras dessa conversa, né? A primeira pergunta que qual o papel dos movimentos sociais, né, na luta pela saúde, né? A segunda que quais são os desafios para a atuação política dos trabalhadores da saúde no Rio de Janeiro, né?
quais são as lutas em torno, né, da atuação da política dos trabalhadores de uma forma geral e como que a formação técnica, né, como que ela se relaciona, que implicações ela tem, né, para a atuação política, né, dos agentes comunitários de saúde. E aí, né, com a ideia de a gente estar desenvolvendo a partir dessas 3 questões, uma conversa que a gente convidou, então, né, os nossos colegas para estar aqui com a gente hoje. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe, para ele fazer a sua apresentação, e lembrando a todos que a nossa ideia com a mesa é estar provocando o debate, né, a conversa, a reflexão conjunta. Né? Então, a gente espera, depois da fala dos convidados, que a gente possa ampliar a conversa com a participação de todos vocês. Gente, olha só, um imprevisto, o transmissor para o pátio circular deu um problema e a gente está transferindo a transmissão para a sala 111. Então, todo mundo que está no pátio circular vai agora para lá, a Mari está providenciando isso. Quem estiver nos corredores e quiser um pouco mais de conforto, pode ir para a sala 111. Então, eu passo a palavra agora para o Felipe Vieira, né, do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Rio. Tá, obrigada. Boa tarde, companheiros e companheiras, né? Eu acho que esse título, esse tema, Implicações da Formação Técnica do Agente Comunitário de Saúde para a Atuação Política e o Papel dos Movimentos Sociais na Luta pela Saúde. Eu acho que a gente vivenciou isso muito nesse momento da plenária que vocês solicitaram, né, o sindicato, em fazer essa plenária. Porque teve muitas falas, né, falas de companheiros, de começar a indagar o que vai acontecer numa unidade de saúde. Eu hoje, como técnico de agente comunitário de saúde, como é que vão me aceitar a participar, né, de alguns momentos que muitas das vezes eu sou excluído. Então, ao mesmo tempo, esse tema ele faz uma série de interrogações para nós mesmos, né? Ou seja, que implicações vão se dar dentro da unidade de saúde, eu hoje, agente comunitário de saúde, recebendo esse título de técnico. E com certeza as implicações vão ser várias, né? Porque de norte a sul, de leste a oeste, a nossa categoria ainda vive um preconceito muito grande, né? A gente pode dizer que nós somos a segunda categoria maior do SUS. A primeira, a enfermagem, ainda está vencendo, mas é possível a gente até ultrapassar a enfermagem um dia, né? E a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Por isso que eu coloco, um caminho é possível sim, né? E esse caminho, quem vai dar somos nós, né? Dentro dos nossos trabalhos, a gente ali o tempo todo desafiando, colocando que nós podemos sim participar de questões técnicas, né, que a gente não participava. Gostei muito da fala do companheiro Júlio, quando ele fala, tem questões técnicas, sim, que realmente nós, a CS, não vamos precisar de participar. Né? Tem questões que, às vezes, o enfermeiro, o técnico de enfermagem tem que resolver ali, né? Em alguns setores está tendo algum problema na imunização, o ACS não tem que resolver aquilo, né? Mas em reuniões gerais, eu acho que o técnico em agente comunitário de saúde ele já pode se empoderar de assuntos que ele não se empoderava, né? Pode passar o... quando a gente fala dessa atuação política, né? Eu estava pensando em casa, né? Eu não tive tempo de preparar nada. Isso aqui eu montei hoje lá na biblioteca, me escondi na biblioteca e fui montando, né? Rápido. E essa implicação política, eu divido a palavra política em duas vertentes, né? Eu penso em políticas públicas, né? E penso em política partidária, né? Então, o que envolve um técnico de agente comunitário de saúde nas políticas públicas? Aonde é que o agente comunitário de saúde pode participar nas construções de políticas públicas? Aonde?
nos conselhos distritais de saúde, né, no Conselho Municipal de Saúde. Nós temos um problema sério em relação aos conselhos, né, aqui no município do Rio. Como a nossa profissão ela não foi criada ainda a nível municipal, né, então, dentro do Conselho Distrital, eu vejo que muitos agentes comunitários de saúde têm se empoderado desse espaço, né? Lá na P22 mesmo, a gente tem muitas conquistas sobre isso. E a gente começa a entrar pelo segmento usuário, porque eu sou um agente comunitário de saúde, moro numa comunidade. Quer dizer, antes de eu ser ACS, eu sou o quê? Morador, né? E se eu sou morador, eu sou usuário do sistema, né? Então, para a lei, né, o usuário hoje no Sistema Único de Saúde, no Conselho de Saúde, né, ele tem que ser uma pessoa jurídica, né? E aí eu vejo que muitos agentes comunitários de saúde estão tendo assento, sim, no Conselho Distrital de Saúde, representando o segmento usuário. E aí esse agente comunitário de saúde, ele vem representando uma associação de moradores, uma associação de mulheres, né? Às vezes ele é muito ativo na religião dele, na Igreja Católica, e aí muitas das vezes o pároco indica ele para representar aquela Igreja Católica no Conselho Distrital. Às vezes aquele agente de saúde é de uma religião espírita, né? O sacerdote espiritual, a casa dele estando legalizada pode ter assento ali no Conselho Distrital de Saúde. Enfim, então existe, né, vários critérios para o agente comunitário de saúde conseguir hoje sim conseguir esse assento no distrital. Basta também o agente comunitário se empoderar e ele fazer parcerias também com os equipamentos sociais da comunidade, né? Os equipamentos sociais da comunidade são as paróquias, as igrejas evangélicas hoje podem ter assento no Conselho Distrital, né? Se um ACS é evangélico, né, ele tem uma boa porta de entrada com o seu pastor, ou seja, essa igreja ela pode ter um assento naquele conselho, né? Ou seja, aquela instituição, a igreja, ela é uma pessoa jurídica, ela vai estar ali sentada na defesa do SUS, né, defendendo o usuário como um todo. E quando eu falo da implicação da formação técnica, dessa atuação política, quando eu penso na partidária, né, já envolve um mundo a pensar, né? Vocês veem um pouco do nosso histórico aqui. Em 93, a nossa vida se inicia lá pelo Ceará, né? Ela se inicia muito pelo aquele programa da Igreja Católica, aquele programa da Pastoral da Criança, né? Ela vai se crescendo por aí. Em 97, né, o Ministério da Saúde ele já vai começando a lançando portarias, né? Essa portaria já fala da atribuição da categoria. Em 99 já se lança um decreto, né, onde fixa algumas diretrizes da categoria, que vem aqui já fala que é a primeira lei que regularizou as atividades do ACS, né? Em 2002, nós temos outra portaria que divide essa questão da dengue, né? O que o ACS faz com a dengue, o que o Endemias faz com a questão da dengue. 2002, a gente tem uma lei que cria a nossa profissão. 2006, você vê que 2006 a categoria tem duas conquistas, né? Ela tem uma emenda constitucional 51, né? A primeira emenda dela, né? E você vê que depois, em 2006, o Ministério lança uma portaria aprovando a política nacional e, no mesmo ano, a categoria consegue a lei que regulamenta a emenda, né? O pessoal lá em Brasília diz que a nossa categoria ela é muito... Assim, é uma das categorias... A gente é considerado ainda adolescente no SUS, né? Mas diz que a gente é... Como é que se fala? Dizem que nós somos a única categoria que temos mais emenda constitucional dentro da Constituição Federal, né? Então, eu acho que isso é uma questão de bater palma para nós mesmos, né? E em 2010, dá-se entrada... Você vê que a emenda constitucional 63 ela é publicada, ela já está na Constituição Federal.
Agora, de 2013 para esse ano para cá, né, nós vamos ter que começar a ter outra guerra, né, que é uma lei federal que tem que regulamentar essa emenda. Essa lei, essa proposta de lei, ela está parada no Congresso, né? E aí a nossa confederação, né, junto com algumas federações no estado do Brasil, com certeza esse ano vão ter que lutar muito para essa lei ser aprovada, que vai ser em cima dessa lei que a gente vai dizer que nós vamos ter o nosso piso salarial. E aí, retornando, essa questão da política partidária. Em alguns estados do Brasil, a gente tem tido alguns avanços na questão da política partidária, entendeu? A categoria ela tem abraçado muito de colocar, sim, parlamentares ACS na Câmara Municipal, na sua Assembleia Legislativa, entendeu? No Congresso Nacional, não sei se algum ACS já conseguiu entrar lá dentro. Mas eu acho que é uma questão de nós, no município do Rio, até numa próxima Assembleia, a gente começar a discutir isso. Será que nós, companheiros, já estamos preparados de a gente começar a preparar algum companheiro para assentar no nosso parlamento municipal? Para a gente não ficar igual um maluco nos gabinetes pedindo apoio, sabendo que tem um companheiro ali sentado lutando por nós? É uma questão que a gente tem que começar a amadurecer isso. Então, essa implicação técnica vai fazer cada vez mais a categoria pensar muito alto, né? Pensar em construir as políticas públicas e pensar em construir também essas políticas partidárias que também nos envolvem. Pode passar, homem. Eu coloquei aqui umas datas comemorativas, né? Na plenária de hoje, não sei se vocês sentiram a companheira, eu gosto muito dela, a companheira Marilza, ela está aí? Do complexo, acho que ela é essa do Morro do... Ah, ali ela. A companheira muito antiga, né? A Marilza, ela tem muito disso, né? De usar frases de luta, né? E aí a Marilza deu umas datas, né? Dia da Mulher, né? Por que a nossa categoria, a CS feminina, é maior, né? Nós, masculinos, somos menores. Mas a gente também pode ir para a rua com elas, por que não? Então, você vê, nós temos datas importantes aqui no Brasil e no município do Rio, que a gente tem que usar e abusar, né? O Dia Nacional, 4 de outubro, instituído por lei federal, né? 28 de novembro de 2007. Eu achei interessante, a governadora Rosinha, ela nos homenageia no dia da fundação da obra de Santa Paulina. Então, você vê, nós, a CE, somos considerados até mensageiros do povo, porque dizia, né, que a tal da Santa Paulina era a mensageira do povo dela, em relação à saúde. Então, você vê, no dia 12 de abril, se comemora aqui no estado do Rio o dia do ACS. Por que não nos mobilizarmos, né? E temos o dia 12/7, né? De julho. E o dia municipal aqui no Rio, ele também é no dia 7 de abril. Eu fiquei muito curioso com isso, porque... Não, no dia 7 de janeiro, gente, foi a lei decretada. Sendo que quando vocês abrirem essa lei, vocês podem até copiar isso, gente. Essa lei ela foi feita no dia 7 de janeiro. Sendo que dentro da lei, esse vereador, doutor João Ricardo, ele coloca que a data comemorativa no calendário oficial do município do Rio tem que ser dia 7 de abril. Então, você vê que a gente tem datas que a gente pode usar, né, para fazer mobilizações na rua, e aí envolve o movimento social, né? Ou seja, vocês acham que o sindicato ele pode ir para a rua sozinho? Ele não precisa ir para a rua sozinho, não. A gente pode chamar o sindicato dos médicos, eu tenho certeza que vão nos apoiar, o sindicato dos enfermeiros, dos técnicos e auxiliares de enfermagem, dos dentistas, dos fonoaudiólogos. Por que eu digo isso? Porque hoje o nosso sindicato está sentado na mesa de negociação do SUS.
né? E, às vezes, os próprios sindicatos que estão junto com o sindicato dos ACS, eles mesmos ficam falando para nós diretores, né? Às vezes vai eu, vai Kelso, vai um outro diretor. Quando vocês forem para a rua, não vão sozinhos, não. Nos chamam porque a gente está junto com vocês. Entendeu? Então, ou seja, o movimento social não precisa ser só aquela instituição da categoria, não. Nós podemos chamar outras instituições da área da saúde. Podemos chamar centrais sindicais para nos unir. Isso nos fortalece. Não fica só a gente, né? Sim, movimento sem teto, sem terra, sem tudo. A gente vai junto caminhando, né? Isso constrói o movimento. Eu estou dando essas alfinetadas, gente, porque isso é para catucar a mente de vocês, né? Até para uma Assembleia Geral, vocês colocarem isso para a gente formatar. Pode passar. Aqui fala das potencialidades do ACS, né? Aqui está eu, Lourdinha. A gente está subindo aqui a ladeira do Moreno no dia do combate à dengue. Tá aqui você, Dijane. Tá aqui, ó. Eu me lembro que nessa época, gente, eu presidia a Associação de Moradores do Morro do Borel. Eu me lembro que esse momento aqui eu achava sempre achei importante, porque nós aqui, a gente não estava sozinho, não. Aqui era o combate da dengue junto com os bombeiros, e aqui tem uma instituição assim muito empoderada lá no Borel, chamada Jocum, né? Jovens com uma Missão, né? Então aqui a gente trabalha a questão da intersetorialidade, né? E depois, com essa mudança da gestão, que dizem que agora nós somos números, né? Vitaquer para lá, Medicina One para cá, qual é o outro? Alert, né? Então, tem horas que parece que a essência do PSF ela tem se acabado, né? Mas eu acho que cada um de nós não devemos perder isso, né? Se cada um ali no seu quadradinho tentar manter essa essência, por mais que diz que a gente ainda é número, né? Toda hora o gerente abre lá o Vitaquer, olha, sua VD está baixa, ou seja, a gente é número o tempo todo, né? Mas nunca elogia a essência do nosso trabalho. Enfim, aqui eu quis colocar a questão do potencial da categoria, né? O quanto a categoria ela tem essa mudança. E agora vai ter mais, né? Que implicação técnica faz esse acesso no campo cada vez mais se potencializar, né? Pode passar. Aqui é uma lembrança, né? Quando tudo começou. Não sei se tem alguém aí da antiga, quando se lembrou que com 120 ACS nós fechamos a Presidente Vargas, né? E paramos a Avenida Brasil, e a gente só abriu a Presidente Vargas depois de... Alfinetaram muita gente dizendo que tinha ambulância de Japeri vindo, né? Pessoas morrendo dentro da ambulância, depois surgiu um helicóptero em cima da gente, e aqui só tinha 120 ACS, né? E aqui ainda era da época da associação, o sindicato ainda não estava fundado. E você vê que com 120 ACS a gente parou o município do Rio, acabamos parando o estado, né? Porque começaram a nos ameaçar, comandante da Guarda Municipal chegando, né, Vagão? Batalhão de choque, né? Porque tinha pessoas saindo dos seus municípios, dentro de ambulância, né? Precisando vir na capital. Aqui é uma lembrança da CONAX, né, para quem conhece a presidente do CONAX e a advogada do CONAX. Então, você vê, hoje, aqui está os 120 ACS, né? Hoje já somos o quê? Já chegamos a passar 5 mil, né? Vai inaugurar mais 70 clínicas e bota 5 mil nisso. Imagina que implicações técnicas vai se dar quando a gente realmente for para a rua, né? E aqui a gente estava sozinho, né? Ou seja, a gente pode chamar o movimento social para nos ajudar. Próximo. Os desafios. Os desafios ainda são muitos ainda, né? A gente tem muito medo desses desafios, mas coloquei algumas questões aqui de políticas públicas, né? A gente tem esse desafio da lei para regulamentar nossa emenda constitucional 63, né? Do piso salarial. A gente tem um desafio muito grande, gente. A gente vai ter que criar essa estratégia, né, Vagão?
a nível municipal, né? Como a gente vai invadir aquela Câmara Municipal, né? Como é que a gente vai fazer lobby com aqueles vereadores? Quantos municípios no Brasil já tem a criação do cargo? E aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda não conseguiu criar o nosso cargo, né? E temos a construção da federação, né? Porque a nível estadual, né? A gente ainda não tem a nossa federação. Então, é uma questão que a categoria também vai ter que se unir junto com os outros municípios do Rio de Janeiro para a gente fundar a Federação Estadual de ACS, né? Essa federação, ela também vai ter um peso muito grande, entendeu? De políticas públicas, porque essa federação pode ter um assento no Conselho Estadual de Saúde. Olha aí a implicância que vai dar nisso, né? E outras coisas mais, né? Essa foto, dá um retorno. Essa foto ainda é da época da associação ainda, né? E eu tô vendo aqui esses dois parlamentares, né? Hoje o prefeito continua e todo mundo sabe o nome desse aqui, não sabe? Que era vereador ano passado, que hoje é o vice-prefeito, né? Para você ver como é que a história ela sempre vai andando, né? Pode passar. As nossas conquistas são várias, né? Em 2007 criamos a associação, 2010 o sindicato, a parceria com os AVS, os agentes de saúde nos conselhos distritais, a mesa de negociação no SUS, né? O nosso diretor Romildo estava aqui na mesa, ele está aí? Essa conquista do sindicato tem um assento na... É CIST mesmo, Romildo, que fala? Né, a Comissão da Saúde do Trabalhador. E diversas reuniões com a secretaria, né, gente? Muita negociação, né? Não só de diálogo, mas tem horas que tem brigas também, né? Senão nem tudo é vitória, né? Eu acho que é só isso. Não sei se eu consegui resumir um pouco o tema, né? Mas o que eu queria mais era mais deixar para nós, né? Amadurecermos esse processo de como a gente vai implicar essa formação técnica dentro de nós, para a gente construir essas políticas públicas, essas políticas partidárias, e a gente ter o movimento social unido, para construirmos uma saúde melhor, e não essa saúde hoje, né, toda fragmentada, né, essas OS seletistas, né, os servidores públicos, pelo menos a gente ter uma construção única, né, nessa construção da saúde. Enfim, obrigado. Obrigada, Felipe. Então, na sequência eu passo a palavra para Dalva Horácio, né, que está representando a Frente Nacional de Luta contra a Privatização da Saúde. Isso aqui? Alô? Ok? Gente e agentes. Olha como rimou, né? Gente e agentes, que somos todos. Com muito prazer, né, e muita honra que estou aqui nesse momento representando o Fórum do Rio de Janeiro e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, né, num evento como esse, inclusive que se dirige a uma categoria que, conforme acabou de explicitar, né, o representante do Sindicato dos ACS aqui do Rio de Janeiro, é uma categoria que tem um grande papel como profissional de saúde, como cidadão, nesse processo de construção, né, de uma sociedade mais justa, né, que no caso aqui, né, das lutas pela saúde, o exemplo que a categoria deu, ela só conquistou, só se tornou inclusive profissão, que ela entra no SUS como uma liderança dentro de uma concepção de saúde, inclusive que a gente entendia que se diferenciava do próprio projeto da reforma sanitária, que vinha colocando a questão da profissionalização, do respeito aos direitos trabalhistas, a isonomia, a igualdade no respeito aos direitos trabalhistas da equipe de saúde, é um trabalho muito profissional, e
o agente de saúde vai entrando como muito mais no sentido que tinha mais a ver com o PIAS, que era a ideia da participação, e de você introduzir alguma liderança comunitária, fazendo essa mediação com a equipe de saúde, e não entendia, e foi uma luta muito dura e difícil, para a profissionalização do agente de saúde, o seu reconhecimento como trabalhador, que tem direitos, né, trabalhistas, sociais e, sobretudo, de organização sindical, né, como cidadão. Então, assim, nós vamos tratar um pouco, né, assim, pegando rapidamente os aspectos históricos dessas lutas, vamos fazer uma ênfase nos fóruns de saúde, como instâncias de organização que congrega várias entidades e movimentos na luta pelas grandes questões da saúde pública nos estados brasileiros e que hoje se articulam de forma, através da Frente Nacional contra a Privatização, que é uma das grandes questões no contexto do SUS. E aí, nesse processo, a gente vai elencar os principais lutas e conquistas e bandeiras, né, desse movimento que os fóruns estaduais de saúde e a Frente têm levantado, e os desafios aos profissionais de saúde, e, obviamente, a gente faz algumas considerações em relação aos ACS. Eu achei muito interessante quando o representante do sindicato falou, colocando que, antes da gente ser trabalhador, nós somos cidadãos, né? E que temos um papel importante na construção, né, da luta pela saúde como um direito de cidadania. E aí é muito interessante que a gente compreenda, né, que esse exemplo que os ACS deram de buscar se organizar para garantir seus direitos, na história da humanidade, ela vai se colocar, os trabalhadores, porque é o seguinte, a gente, no trânsito do feudalismo ao capitalismo, a burguesia ela vai defender as bandeiras da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Só que logo após a Revolução Burguesa, os trabalhadores descobrem que essa igualdade era só formal, que os trabalhadores das minas de carvão, principalmente um exemplo clássico nas minas de carvão da Inglaterra, viviam em condições subhumanas e não tinham poder político, eles não eram representados, nem seus interesses estavam representados no Congresso, né, no Parlamento e no Poder Executivo. Então, os trabalhadores, dentro da luta pela igualdade, que era só formal, começam a reivindicar. Então, a burguesia se contenta só com os chamados direitos civis e políticos, que é o direito ao voto, o direito de ir e vir, o principal para a burguesia, a propriedade privada. E o movimento operário vai colocar a luta pelos direitos sociais como estratégia de atender necessidades básicas dos cidadãos. Direitos trabalhistas, que é o primeiro, porque é aquela coisa do vínculo, da redução da carga horária, porque tinha 14, 20 horas de trabalho escravo, a gente tem isso ainda hoje na nossa sociedade, você imagina naquele contexto. E aí viu que os próprios direitos trabalhistas ainda eram insuficientes dentro dessa sociedade. E avançam na perspectiva dos direitos sociais, dessa igualdade deixar de ser formal e se tornar real, e que os impostos arrecadados eles voltarem para a sociedade, para o coletivo, para o âmbito da res pública, que é daí a ideia do espaço público, voltar através de serviços sociais como direito, né, como direito universal, como direito para todos. Então, pode passar. Esse movimento é que vai ter esse protagonismo. E, para tanto, logo os trabalhadores descobriram que não bastava eles exigirem leis que garantissem o seu direito de carga horária, férias, etc. Mas que eles precisavam ter garantias de organização, de poder participar. É daí que já em 1945, o slogan dos trabalhistas ingleses era participação para todos. A participação se torna uma questão central. A ideia do movimento ser reconhecido, ter o direito à organização, porque naquela época, qualquer manifestação, qualquer reação dos trabalhadores era tratado como caso de polícia, né? Suas lideranças presas, e em alguns estados ditatoriais, inclusive mortas, pode passar. Né? Então, o reconhecimento da participação ela vai estar diretamente ligada às lutas sociais pela ampliação dos direitos sociais. É a compreensão
de que a sociedade organizada ela pode penetrar no Estado, na gestão do Estado, e não só os donos do capital, mas o coletivo, né, das classes trabalhadoras, poder interferir nos rumos do Estado para poder garantir os direitos. Então, na verdade, né, é uma luta também pelo controle do Estado. É uma luta para que os trabalhadores se apropriem do Estado e ele tenha possa ter um papel de realmente implementar políticas e ações em prol da igualdade, que no capitalismo a igualdade só formal. Essa relação, né, na área da saúde, isso sempre se colocou ao longo da história, que a compreensão de que você não pode produzir saúde, né, principalmente a partir dos movimentos internacionais, e aqui no Brasil, que avançou, na minha avaliação, mais do que a perspectiva internacional, porque o movimento internacional trabalha a ideia de atenção primária, de promoção da saúde, dentro da linha da saúde pública, e a gente aqui avançou na ideia da saúde coletiva, que é você fazer uma relação entre a saúde e as condições de vida, a saúde como resultado da condição de vida, da capacidade da maioria da população se apropriar das riquezas socialmente produzidas no país. Então, você não vai conseguir fazer isso só por uma política advinda de um Estado tecnocrata, burocrata, que define as prioridades das políticas de cima para baixo. A gente tem clareza de que essas políticas só vão estar mais sintonizadas com a necessidade dos trabalhadores, com a necessidade da população em geral, se houver a influência da população nos rumos dessa política, e é nessa fonte que bebe, inclusive, o movimento da reforma. Entre os movimentos internacionais, a gente destaca a Conferência de Alma-Ata, que vai colocar a relação entre promoção da saúde, atenção primária de saúde e participação como central para produzir saúde. E aí nós temos a ideia, né, da produção da saúde e a participação popular na construção da saúde, dentro da ideia, inclusive, do próprio, que isso é inerente ao processo de trabalho em saúde. Porque hoje tem toda uma discussão que o trabalho em saúde ele não se realiza somente a partir do trabalho exercido pelas equipes de saúde dos profissionais. A participação da comunidade, no sentido amplo, é fundamental. Porque se saúde é resultante das condições de vida, então eu não vou promover saúde, eu não vou ter a produção social da saúde se eu não tiver melhores condições de vida, melhoria na qualidade de vida. Então, muitas vezes, o que vai resolver o problema de saúde daquela comunidade é menos o medicamento e a assistência médica, e mais a luta por saneamento, por alimentação saudável, por emprego, renda, e também por democracia, por participação. Então, a ideia, né, a participação pode passar, né, a democracia e a participação na construção, principalmente nas lutas sociais pela saúde, ela é entendida como um processo que se faz de forma articulada entre o movimento dos trabalhadores em saúde, que tem questões que é corporativa, que é da sua luta como trabalhador, assim como qualquer categoria, mas ela só vai ter potencial se nós tivermos capacidade de articulação com outros movimentos, não só de trabalhadores, mas com os movimentos populares e sociais. E aí é muito importante que a gente tenha claro que é preciso que as categorias tenham aliança num projeto sanitário, e a gente defende o projeto da reforma sanitária, a Frente Nacional contra a Privatização e o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, se organizam muito no sentido de que a saúde não é só a construção e o desenvolvimento do SUS. A saúde precisa resgatar a bandeira histórica da reforma sanitária, que trabalha a ideia da determinação social da doença, a ideia de que é preciso promover melhores condições de vida da população, da saúde como um bem e não como mercadoria, né? Compreendendo justamente essa relação. E, para isso, as categorias profissionais, elas não são fazer pelo povo, mas ela se vincular a um projeto. Né? Não é a ideia de que eu, como profissional, vou fazer pela comunidade.
Eu vou fazer junto com a comunidade, eu vou estar estimulando, articulando as organizações da comunidade, chamando a atenção, inclusive, socializando informações técnicas que nós, trabalhadores em saúde, temos e a população não tem acesso, mas de forma que essa informação ela produz um efeito nas organizações populares, um efeito organizativo nessa luta. Então, veja só, é muito importante que a gente tenha claro que a nossa Constituição, né, a luta pela derrubada da ditadura militar e pela redemocratização do país, quando a gente dizia que queria restabelecer o Estado de Direito, a nossa luta e o movimento da reforma sanitária, as lutas populares pela saúde e dos trabalhadores da saúde, da qual as instituições, inclusive, como nesta casa, a Fiocruz, teve um papel importantíssimo, a Escola de Saúde Pública, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde Coletiva, a Abrasco, as organizações, as federações nacionais, inclusive a Federação dos Médicos, as entidades de trabalhadores e centrais sindicais, nós nos juntamos todos na 8ª Conferência e depois no processo constituinte para conseguirmos assegurar questões importantíssimas, principalmente o direito à organização e o direito de se expressar e de reivindicar. E aí, para isso, é importante a gente saber que nós, como cidadãos e como trabalhadores, nós temos esse duplo direito, né, de reivindicar, de representação, e que esse direito, ele confere poderes às associações de moradores, às associações profissionais, os sindicatos, às entidades comunitárias, né? Inclusive, está previsto que, quando a gente é organizado, né, ou mesmo pertencendo a partidos políticos, nós podemos até alterar, pedir a retirada de leis. Nós temos um papel, inclusive, de formulador de leis e de retirar leis que contraria a Constituição. Então, por exemplo, a gente pode mover, e isso só se faz com grande mobilização e participação, que foi o que os agentes de saúde fizeram para conseguir a emenda constitucional. Portanto, a conquista tem a ver com a grande mobilização, a forte organização e a sua capacidade daquela categoria, daquele movimento, convencer os demais que aquela luta é importante. Que aquela luta não é só para aquela categoria, mas que ela tem um impacto na qualidade da atenção que se presta à população. Então, é muito importante a gente entender que não é apenas o corporativo. Essa nossa luta por mais, né, por articulação, nós conquistamos também que, além de ter na lei, que a gente pode participar, que a gente pode propor, que a gente pode interferir no Estado, no rumo das políticas, mecanismos importantes a serem os movimentos sociais e as categorias profissionais a articular, que é a articulação com o Ministério Público, as denúncias na Controladoria Geral da União, as denúncias nas procuradorias e, principalmente, a denúncia pública, coletiva, que você só pode fazer se você estiver organizado, que é o caso que a gente está fazendo aqui com o Fórum do Rio de Janeiro. Então, nós apostamos muito na democracia direta. A nossa Constituição incorporou um elemento novo, porque antes você só tinha representação e expressão mais dentro da perspectiva da chamada democracia representativa, que é aquela que funciona através da eleição, do voto de deputados, senadores, onde só quem tem mandato é que teria o direito de leis e de fiscalização e de denúncia e de formulação. Nós agregamos à nossa Constituição o poder popular, dentro da ideia de que a soberania popular é o princípio máximo da nossa Constituição. E foi nesse sentido que a nossa Constituição incorporou os conselhos e as conferências como instâncias de formulação e decisão da política de saúde e incorporou também, de forma mais ampla, o direito de petição, o direito de emenda popular, o direito de impeachment. Daí a gente já viu que conseguiu o impeachment, e você tem isso como direito, mas o direito sozinho, a lei, não é autoaplicável, ela só é se houver o movimento, se houver a luta e a articulação política das diversas forças que defendem aquela luta. Então, esse amplo direito, pode passar, está muito ligado à ideia de organização da população, né? E dentro da ideia a gente conquistou também a liberdade de expressão, que vocês lembrem, que na época da ditadura,
mais de 2 era uma reunião, e quem contestasse já era enquadrado como subversivo, expulso do país, e muitos morreram, inclusive lutadores em prol da saúde. A nossa Constituição, eu quis chamar a atenção para isso, não só para os ACS, mas para todos os profissionais de saúde, está lá no artigo 194, que diz que o sistema de seguridade, a gestão da seguridade social, e em especial a gestão do sistema de saúde, ela deve ser feita de forma democrática, descentralizada e com participação da comunidade. Isso é princípio constitucional. Então, a gente tem governos que reprimem quando alguém propõe, questiona, contesta, né? Mas isso é, inclusive, uma atitude criminosa que contraria o que está lá na Constituição. A ideia de que o sistema de saúde é gerido por quem é secretário ou quem é gestor formal, no caso, gerente, porque a concepção de gestão do SUS é a concepção de gestão participativa, né? Então, é muito importante que a gente veja que, ora, quando a Constituição diz, no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, ela se refere ao dever do Estado brasileiro e não apenas do SUS. Portanto, as ações intersetoriais, as medidas que diz respeito à qualidade de vida, é dever do Estado brasileiro. Embora não seja dever exclusivo do SUS, e o SUS, para defender a saúde, para implementar a política de saúde, vai ter, sim, que estar apontando os nós críticos, né? No cotidiano, na qualidade de vida daquela população onde a gente atende. E os ACS sabem muito bem, vivem muito bem de perto isso, quando vê aquela população com grau, né, de desnutrição alto, com hipertensão relacionada às violências, ao tráfico, né, com doenças relacionadas à falta de esgoto, até mesmo de água tratada, numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais belas do mundo, né, um estado rico, né, em termos de riquezas naturais e capacidade de produção. Pode passar. Então, é muito importante que a gente entenda e a gente discuta isso com a comunidade, que aquela comunidade pode estar, porque a gente vê muita denúncia de que eu não consegui o remédio associado à doença, né? Agora, a gente vê pouco, antes de que adoeça, a denúncia de que eu estou adoecendo porque eu não tenho esgoto, eu estou adoecendo porque eu pego todo dia um metrô lotadíssimo, e pego doenças, inclusive, nesse metrô, e o estresse, a correria das pessoas se estressam para chegar ao trabalho, a violência, a exclusão, né, todas essas questões que envolvem a qualidade de vida. Então, está muito claro, né, e aí você vai ter todo um processo, né, de demandas populares que apontam para a necessidade de um sistema de saúde que se coloque como um bem público, como um serviço que ele apenas não oferte procedimentos, e você vai ter, nesse processo de construção do SUS, da política de saúde, também tensionada pelos interesses das empresas privadas, da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos, que vão tensionar a construção do SUS, dentro ainda do modelo tradicional, voltado apenas para assistência médica, curativa individual, né, que força, inclusive, os processos de trabalho dentro de uma lógica, né, numérica, da quantidade de procedimentos, e como muito bem colocou aqui o representante dos ACS, cobra muito mais dos profissionais o número, né, do que a qualidade, né, e esse outro trabalho que avance na capacidade da sociedade, compreender que a saúde é para além da assistência médica individual, ter capacidade de luta para que garanta também esse direito, né, porque ela está doente, porque lhe faltam as condições mais gerais de vida, então ela tem o direito a uma qualidade de vida para não adoecer, a proteção da saúde, a prevenção e a promoção e a recuperação. A gente está ainda, né, a sociedade ainda se esboça questionamentos muito ainda focados na recuperação da saúde, na falta do medicamento, na falta da consulta, na falta do exame. E as grandes questões ligadas à qualidade de vida ainda, né, então, dentre os movimentos sociais que hoje estão na luta contra a privatização da saúde, que expressa esses grandes interesses, né, da indústria farmacêutica, de equipamentos e das empresas,
da Saúde. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Fórum, pode passar. A gente tem o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, que foi um dos grandes articuladores da Frente Nacional contra a privatização da saúde. Por quê? Ficou muito claro aqui para o Fórum do Rio que não era uma luta só do Rio, do povo do Rio de Janeiro, né? Que, embora o processo de privatização aqui no Rio de Janeiro, ele se coloque de uma forma, inclusive, muito agressiva, porque o Rio de Janeiro tem uma tradição de grandes instituições públicas, de grandes hospitais universitários, de grandes experiências, né? Inclusive, muitas delas apoiadas aqui pela Fundação Oswaldo Cruz, né? Discutidas pela Escola Nacional de Saúde Pública, no sentido de que a grande política de saúde nesse país seria a política que iria trabalhar a perspectiva da promoção da saúde, o enfrentamento das desigualdades, né, a melhoria das condições de vida do nosso povo, e o sistema de saúde teria que estar sintonizado com esta visão de saúde ampliada, o conceito de saúde como resultante das condições de vida, onde o sistema de saúde teria necessariamente que estar articulado dentro da Seguridade com as demais políticas. Eu vou adiantar aqui. Então, a Frente Nacional, ela congrega, ela é composta por movimentos sociais, né, por exemplo, o MST, né, em nível nacional, centrais sindicais, fóruns de saúde dos estados, né, brasileiros. A gente vai... Pode passar até você achar o mapa, está aí o mapa. Veja quantos fóruns de saúde nós já construímos no Brasil. Você veja que todos a gente tem, além dos fóruns estaduais de saúde, nós temos 17 fóruns estaduais, temos 13 fóruns municipais, inclusive aqui no Rio tem vários fóruns no interior do estado, Duque de Caxias é um deles que tem atuado bastante junto com a frente, tem presença regular, inclusive, na reunião do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro. Pode passar. Essa organização, qualquer cidadão comprometido, qualquer profissional de saúde pode participar do Rio de Janeiro, pode convencer a entidade religiosa, a entidade sindical que ele milita, o conselho comunitário do seu bairro, a sua entidade nacional a integrar o fórum, né, e a frente contra a privatização. Nós temos desencadeado lutas no campo da mobilização política, de denúncia, né, inclusive da corrupção, que vocês viram recentemente aqui no Rio de Janeiro as denúncias em relação às OS, especialmente a marca, que não é uma coisa só no Rio de Janeiro, a conexão, inclusive, dessa quadrilha é em nível nacional. Eu sou de Natal, estou aqui fazendo um pós-doutorado na UERJ, e sou do Fórum do Rio de Janeiro, do Fórum de lá, e estou aqui no Fórum do Rio de Janeiro, também numa pesquisa em relação às organizações sociais, a partir de uma demanda lá no Rio Grande do Norte, onde a empresa Marca se organizou, né, desviou recursos, não prestou o serviço para que se propôs, não respeita os direitos trabalhistas dos trabalhadores das OS, né, escraviza, incorpora trabalho voluntário, além de engordar o bolso de pessoas e grupos estranhos ao Sistema Único de Saúde, aos objetivos do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem também lutas no campo jurídico, as lutas nas ruas, como atos, passeatas, e no âmbito da formação, né, de estar, como nesse momento a gente considera o âmbito da formação, que é estar trazendo as reflexões para as diversas profissões de saúde e para o movimento popular. Então, no campo jurídico, a gente teve ações civis públicas, né, inclusive junto, em nível estadual e em nível nacional, pode passar, que aí a gente tem duas ADINs, bastante audiências com o ministro, com o Superior Tribunal de Justiça, pode passar. Pode passar. Então, nós temos também elaborado, que aí vocês podem colaborar muito com o Fórum e com a Frente, a gente elaborou o documento Contra Fatos, Não Há Argumentos, mostrando a tragédia que tem sido a relação de trabalho das organizações sociais com seus trabalhadores, que negam os direitos dos seus trabalhadores e negam os direitos dos seus usuários,
né, desviando recursos, se organizando, como eu já coloquei, inclusive vinculado a quadrilhas. Pode passar. Nós estamos, inclusive, na frente, no bloco da frente, com um abaixo-assinado, né, contra a empresa brasileira de serviços hospitalares, que a gente entende que as fundações, as OS e a EBSER, eles estão alinhados a uma mesma lógica que desconsidera o projeto da reforma sanitária, que colocava o seguinte: o SUS deve ser gerido de forma democrática, com a participação da comunidade, e essas modalidades, elas não incorporam conselhos paritários e deliberativos nas suas estruturas. São conselhos onde os trabalhadores e os usuários não têm influência nenhuma nas decisões, eles são conselhos de administração, não são conselhos gestores de políticas sociais, onde a maioria da população possa realmente dirigir. Então, não houve, a gente não teve força histórica nesse processo. E a forma como o SUS vem sendo implementado negligenciou esse aspecto. Por exemplo, os hospitais universitários, se tivesse sido realmente construído a gestão democrática, com diretores eleitos, com conselhos gestores paritários, se abrindo para discutir, inclusive, esse processo de trabalho com o próprio SUS, que ainda é um sistema uma rede muito isolada do resto do SUS, nós teríamos, e com concurso público, a garantia de concurso público, nós não teríamos hoje esse argumento que eles estão usando. A gente tem que botar a EBSER porque eu não tenho trabalhadores e a lei de responsabilidade fiscal não permite que eu contrate. Então, tanto o OS, quanto o debate das fundações, quanto a EBSER, eles, na verdade, é uma outra forma, é um outro rumo que se dá, diferente ao que foi aprovado na Constituição, diferente ao que a gente defendeu na luta pela reforma sanitária, que colocava a importância do trabalhador da saúde ter estabilidade, porque ele tem uma função social pública que muitas vezes ele precisa desobedecer o chefe. Se o chefe estiver desviando, se estiver desrespeitando, negligenciando o direito, como servidor público, você tem o direito de zelar pelo interesse público, e isso não lhe causaria demissão. A estabilidade do trabalhador na saúde é central para a saúde como um bem, para a saúde na perspectiva da reforma. Então, vamos adiantar. Aqui são algumas manifestações que a gente participou, nas câmaras e na Assembleia Legislativa. Pode passar, porque eu quero ir mais para frente. Então, vejam só, na verdade, esse debate contra a privatização, ele é um debate contra a privatização em defesa das teses da reforma sanitária e do SUS constitucional, que é um SUS onde o público, as políticas públicas devem estar articuladas na perspectiva da seguridade, né? E aí aqui a gente tem todos os fóruns, esse debate e as lutas, é fundamental as lutas nas ruas, e para isso a gente precisa realmente articular todos os trabalhadores, e a gente tem feito como os agentes de saúde, nos inserido nos diversos momentos, né, no Dia Mundial da Saúde. Daqui a pouco a gente vai ter o Dia Mundial da Saúde, e a Frente Nacional está propondo que os fóruns façam propostas e articulem, e a gente já, de antemão, já convida a perspectiva do ato no Rio de Janeiro, dia 9 de abril. Foi uma sugestão da Frente, e o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro vai fazer uma programação e vai mandar para vocês, aqui através da Escola Politécnica e do Sindicato dos Agentes de Saúde. Então, assim, participação nas conferências de saúde. O Fórum tem tido um papel importante, inclusive na luta, no Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Quer dizer, o que está acontecendo na nossa sociedade? Agora vocês estão assistindo, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, todo um debate em relação à forma e o direcionamento da política de enfrentamento, né, do crack e do uso abusivo de drogas. Então, nosso foco é no controle democrático, no controle social, né? Aqui são mais fotos, né? E eu quero passar aqui para vocês, principalmente, como nós podemos nos organizar no sentido de... Fecha aqui para abrir só o que os agentes, como eles podem colaborar. Abre essa aqui. Essa. Então, vejam só.
toda essa gama, né, de possibilidades, de lutas nas ruas, da ação direta de inconstitucionalidade, mas no cotidiano, isso a gente está colocando como o papel da frente, e como a frente e o fórum como organizações que buscam fazer essa unidade nas lutas, que os sindicatos, de forma isolada, não conseguem, ou então é a entidade de usuários sozinha. A ideia da gente é juntar trabalhadores, usuários, lutadores, né, partidos políticos, né, que tenham compromisso nessa luta contra a privatização e em defesa do SUS. Então, algumas questões que a gente pode pensar, como os profissionais de saúde, e em particular os agentes de saúde, podem contribuir para os movimentos sociais e populares. A gente destaca, né, a importância de divulgar as ações, as atividades, as reuniões, né, as plenárias, porque a gente tem plenária de conselho, né, a gente tem as reuniões do fórum, do próprio fórum estadual, aqui no Rio de Janeiro, os atos, as lutas, e isso faz parte, vocês viram o que a Constituição diz, e mais do que isso, o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, a política, a estratégia de saúde da família coloca entre seus princípios a participação como central. E como tarefa dos profissionais, não só dos agentes, mas de todos os profissionais, é a importância de contribuir com o fortalecimento da organização e da participação da população. Então, é muito importante que a gente fique atento, inclusive, para estimular a realização de assembleias populares, porque você detecta que naquele bairro as pessoas estão doentes, não só porque falta medicamento, porque não tem consulta, porque não tem esgoto, porque precisa de ação intersetorial, como bem colocou aqui o agente de saúde. Então, é preciso que essas comunidades, a gente estimule, identifique quem potencialmente, às vezes você tem grande parte das lideranças e organizações comunitárias cooptadas, mas sempre tem alguma, né, liderança ou alguma entidade que tem uma postura mais propícia. Então, isso é estratégia política, identificar dentro daquela comunidade, dentro daquela região, daquele distrito, quem são os sujeitos coletivos que têm maior potencial de fazer isso. Dalva, a gente precisa tá, ok, fechar. Vou encerrar. Então, outro aspecto é enviar informações importantes daquilo que está acontecendo. A gente está chamando de dossiê, mas pode ser uma simples denúncia anônima que vai ajudar os sujeitos realmente que podem fazer isso, porque o profissional isolado ele pode, inclusive, ameaçar seu contrato de trabalho, principalmente no OS, onde seu vínculo é precário. Então, você não precisa ser o agente de você se expor, mas você pode jogar essa informação e repassar de forma coletiva essa informação para um sujeito coletivo que tem a condição de, naquele momento, levar aquela denúncia, aquele debate à frente. Então, essa é a ideia, né? E aí é o seguinte, gente, a ideia de mobilização, movimento, quando a gente fala movimento social e lutas sociais, a gente está dizendo o seguinte, que nós, como sujeito de direitos, como coloca a nossa Constituição, nós temos que olhar para esse cidadão que a gente atende, para as organizações populares como sujeitos coletivos de direitos. E sujeito coletivo de direito, ele não pede. Sujeito coletivo de direito, ele exige. Mas ele não só exige e nem só denuncia, ele propõe. Sujeito de direito delibera. Então, gente, vem para frente você também. Obrigada. Gente, olha só, a pedido dos alunos, eu estou informando que está passando um abaixo-assinado, chama Carta de Convocação para Atuação Conjunta com os Órgãos Públicos. A pedido de alguns de vocês, está passando para vocês darem uma lida e assinarem, e depois, se der tempo, eles vão ler aqui em cima, tá? Então, a gente vai passar a palavra para a Ive, para depois a gente poder abrir o debate. Então, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, gente. Então, primeiro agradecer o convite à escola. O MST, e não só o MST, mas vários movimentos sociais agradecem a disponibilidade dessa escola de abrir discussão para a discussão política, né? Assim, essa é uma necessidade dos movimentos sociais, de várias lutas, e essa é uma escola que sempre esteve muito aberta, enfrentando várias questões, né, e assume isso com muita luta, né? Então a gente já agradece todos os profissionais que a gente sabe que se envolvem realmente com o que a gente considera uma verdadeira formação política.
Então, gente, vamos prestar atenção aqui? Estão dispersos, eu vou olhar no olho aí de cada um, então vamos prestando atenção. Eu sei que estamos cansados, né? O que acontece? Primeiro vou me apresentar, eu sou Ive, eu sou da MST do setor de saúde, eu sou médica de família, trabalho com a ACS. Trabalho em Niterói, que não é um modelo igual ao do PSF. Aliás, perguntei aqui para o Felipe quanto tempo ele era ACS, ele falou 13 anos, né? Então, assim, esse cara aqui, com certeza vários de vocês estão mais de 5 anos, que é o meu tempo de formação como médico, sabe muito mais do que é discutir território, do que é entender a realidade, do que é trabalhar discutindo saúde. Então, assim, esse é um dos pilares que foi com que eu aprendi na MST, que é principalmente trabalhar em parceria, né? E esse é um dos pilares que a gente luta pela saúde, né? No MST, se tem um pilar que a gente entende, é que a gente promove saúde desde quando faz um acampamento, que aqui a maioria acabou não conhecendo um acampamento, vocês conheceram um assentamento, né? Não sei quem é que foi aqui nas visitas, quase todo mundo. E os professores também. Então, depois a gente fala da visita, gente. Então, olha só. Estou totalmente aberta aqui às contribuições, às reflexões. Então, o que acontece? Essa experiência da MST com saúde, né? Antes eu queria falar só um pouquinho do que me chamou a atenção do tema, né, de hoje, que é implicações da formação técnica, né? Primeiro, assim, formação técnica ela pode ter várias formas de fazer, né? Essa escola, tenho certeza que assume uma formação que vai além da compreensão do que é estar doente, né? Infelizmente, vocês podem trabalhar, sim, com um sistema medíocre de saúde, de identificar o doente na sua casa. E sinto muito, gente, a rotina pode levar vocês a fazer só isso, né? A rotina leva a gente, às vezes, a ficar restrito a isso. É muito difícil, não é simples ampliar o olhar em saúde. Não é simples, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquele olhar. Um outro princípio que a gente, como formação, que eu acho que tem que ir além da formação técnica, né? Vocês têm que ser transformadores da realidade. Isso é um desafio muito grande, não é pouca coisa, né? Vocês sabem que, fora da hierarquia tradicional que tem na saúde da família, que é difícil vocês imporem, talvez, uma experiência de vocês, em até um médico ou um enfermeiro que está há menos tempo que vocês, né? Esse é um desafio, a troca de conhecimento. Então, isso é um desafio enorme para quem quer transformar a realidade. E transformar a realidade, gente, essa é a questão que eu acho que eu vou me ater mais, né? Como é que se faz uma formação técnica do ACS para atuação política, né? Ele pode atuar para a política convencional, hegemônica, que é manter o que está aí, né? Ou seja, né, a gente está no modelo neoliberal, a gente está no modelo que a nossa saúde está sendo privatizada ou através de OS, ou através de fundação, né? A luta hoje do servidor público é para que tenha concurso, uma coisa que há vários anos atrás era uma garantia dos nossos direitos, agora não. Agora, para quem trabalha de CLT, fica brigando por migalha. E vocês que antes eram só uma ocupação, estão lutando para ser uma profissão, estão lutando para ter direitos trabalhistas e vão continuar lutando, porque a luta não é só de vocês. O que a Frente faz contra a privatização da saúde, que é nacional, e o Fórum de Saúde no Rio de Janeiro faz, é fazer essa luta ter uma dimensão maior. Porque a luta do ACS para ser um profissional respeitado é a mesma de um profissional médico quando se sente constrangido porque o Sérgio Cabral o tratou mal. Eu não vou nem defender médico aqui, porque, pelo contrário, eu falo mais mal deles do que defendo. Mas é uma realidade que todos os profissionais, mesmo os que se acham profissionais liberais, como os médicos, estão perdendo seus direitos. Como estão perdendo também os profissionais de educação, profissionais de quase todos os sindicatos. Então, a gente tem uma luta que é ampla, que não é só de professores, não é só de trabalhadores da saúde. O que o MST compreende muito claramente? A luta por políticas públicas é uma luta de toda a sociedade. E é por isso que o MST está dentro do Fórum de Saúde, é por isso que o MST está dentro do Fórum de Educação. Mesmo que a realidade da luta pela terra, a realidade do assentamento Roseli Nunes, que vocês foram, é bem diferente. É o único assentamento do Estado que tem ACS. E mesmo assim, vocês lembram que o pessoal reclamou de lá? Né?
Reclamaram que o pessoal não ia direito, o médico nunca foi, mas vai o ACS. E o coitado do ACS de lá ainda fica recebendo briga lá. Quem conheceu a Cristina? Acho que todo mundo, né? Então, Cristina já montou o bonde lá, faz aquela confusão. Mas isso gente, o controle social que não precisa ela estar dentro do Conselho de Saúde. A Cristina ali, quando parou de passar a escola, o caminhão para levar as meninas para a escola, as crianças, o que eles fizeram? Foram na secretaria, ocupando a prefeitura. Nessas horas, nós somos vagabundos que não tem nada o que fazer. Mas, nessas horas, somos pessoas organizadas, que sabemos que alguns vieses dentro da política tradicional, ou seja, mandam um ofício para a prefeitura, não são suficientes. E a gente tenta, manda um ofício para a prefeitura, marca uma reunião com o prefeito, marca uma reunião primeiro com a escola. Mas, gente, a realidade, vocês sabem, a população não é ouvida, não é respeitada. E uma outra forma possível de fazer qualquer transformação é a organização. Então, eu já parabenizo vocês de estarem se organizando em uma associação. Já está sindicato? Desculpa. Sindicato. Em um sindicato. Né? Os sindicatos, infelizmente, na história do país, muitos foram cooptados pelo governo, não só esse governo, né? Várias instâncias de governo. Mas existe uma proposta de recurso público que são dos trabalhadores. Que tem que saber essa formação técnica de vocês, gente, é para quem? É para cuidar da saúde de quem? Vocês não trabalham nas favelas, nas comunidades, né? Eu gosto muito de falar a palavra favela. É isso, a origem das comunidades. Comunidade é para amenizar os conflitos. É a favela, sim, gente. Não tenho vergonha. Eu trabalho em favela, eu trabalho no Bumba, que todo mundo deve conhecer a história, e aprendi outra coisa com eles. Que quando a gente foi lutar, aquelas pessoas ali, eu vou falar um pouco de movimento social, não tinham a menor possibilidade na mente de que fossem ter que se organizar por políticas públicas. Quando aquilo tudo caiu, a única alternativa foi se organizar. Se não se organizassem, nem os prédios que acabaram de ser estreados estariam ali. E os prédios acabaram de ser construídos, acabaram não, né? 2 anos e meio para ser construídos. Fui lá essa semana, não dá para botar um quadro na parede, porque a parede cai, não dá para botar uma porta de madeira, entregaram os prédios sem piso. Isso porque eles fizeram 13 atos na prefeitura. Por que eu estou colocando essas histórias, né? Assim, porque eu acho que vocês têm um desafio, assim, formação técnica, gente, é isso. Vocês têm como ver uma carteirinha de vacina e reconhecer o que está atrasado e avisar a enfermeira. Vocês também têm como ver alguém ter uma queixa do vizinho, do idoso que é maltratado, e vocês avisarem ao Conselho Tutelar. Mas se o Conselho Tutelar não está funcionando, e se os profissionais do posto não estão nem aí para aquela família, vocês têm a prioridade, o respeito, a responsabilidade de trabalhar em prol da população que vocês estão prestando conta. Assim, isso é, para mim, uma valorização do que é ser o SUS. A gente está prestando conta ao serviço público, né? E temos que prestar essa conta, não é financeiramente, é em responsabilidade, que eu acho que é um grande desafio para quem trabalha com saúde. A gente tem, assim, acho que tem algumas dúvidas que eu acho que talvez o trabalho de formação, né? Foi muito rápido a visita no assentamento. E eu proponho, talvez, um trabalho lá aqui com a Fiocruz, de ter outros trabalhos até com sindicatos, com o sindicato, né, da gente entender melhor as várias lutas políticas. Não é simples entender as lutas políticas, gente, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que até cansa. Né? Vocês têm que entender quais são os direitos trabalhistas de vocês, têm que entender quais são os direitos do idoso, da criança. Tem tanta coisa para vocês entenderem, que é desafio mesmo a gente compreender isso. Mas tem uma coisa que, para mim, se a formação de vocês já deixa, que é essencial. Assim. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: algum de vocês aqui perdeu a capacidade de se indignar? Não? Todo dia vocês se indignam? Então, mantenham esse princípio, gente. Mantenham esse princípio. Porque o dia que a população perder a capacidade de se indignar, a gente não chega a agir, a gente não sai de casa e a gente não tenta modificar a realidade. Agora, se indignar sozinho, normalmente não dá certo. Só que o que tentam plantar para a gente, tanto na TV quanto nas novelas, quanto no jornal, né,
é que as formas de organizações não têm frutos. E o que eu estou trazendo aqui é que é o seguinte, se a gente não se organizasse desde os companheiros do Bumba lá, os moradores que eu atendo, não iam nem conseguir o prédio. Se algumas pessoas não se indignassem e valorizassem o trabalho de agente para construir primeiro uma associação e depois o sindicato, isso não ia nem conseguir nenhum direito para vocês. Se o MST não luta por reforma agrária e ocupa as terras que estão improdutivas e que não cumpre sua função social, tenho certeza, essa cidade já está mais caótica do que ela está. E essa compreensão do todo que a gente traz com a luta pela terra é exatamente porque, se essa cidade está do jeito que está, gente, é porque existe um projeto para o Brasil que não é de divisão de recursos, de renda, é sim que se concentre a terra, que se ponha todos os trabalhadores do morro juntos, bem complicados, bem brigando entre si, para não se organizarem. Estou falando besteira, gente? Então, assim, essa colocação, acho que a minha missão aqui é essa. Primeiro, é que vocês entendam assim, que quando a gente... Às vezes, né, o que a MST está fazendo na mesa... eu acho que a gente pode trazer, sim, uma grande experiência na discussão de saúde e, principalmente, na discussão de como fazer uma pauta que, às vezes, não é política, ganhar uma dimensão política. O MST começa lutando pela terra porque tem agricultores que foram expulsos da sua terra porque grandes proprietários de terra compraram por mixaria ou grilaram documentos, falsearam documentos. Essa população vai se organizando há 26 anos e consegue conquistar o seu espaço. E vai se constituindo. Nenhum movimento social, gente, surge por si só. Não é uma cabeça brilhante, muito menos a do STED, que é a referência para a sociedade. Né? Normalmente, um movimento social só se constitui como movimento social quando entra em conflito, quando vê que o buraco é mais embaixo. Então, quando você vai lá, quando vocês começarem a lutar pelos seus direitos e vê que a UES não vai deixar, e vê que a prefeitura está barrando, ou vê que o que prometeram não vai ser cumprido no prazo prometido, o buraco é mais embaixo. E aí, conforme você vai se organizando, você vai constituindo uma base, vai constituindo uma luta, e vai vendo que a sua luta sozinha não tem uma dimensão que consiga conquistar ela. Hoje, a nossa luta da reforma agrária ela é muito ampla. Nossa luta pela saúde, nossa luta pela moradia, nossa luta é para que os sindicalistas consigam exigir os seus aumentos de salários. E eu queria trazer outra questão que me chamou a atenção, na verdade, na fala do Felipe, né? Assim, tentando, acho que a questão da formação técnica, acho que eu já consegui, não sei se eu arrumei direito, mas a questão é essa, a formação técnica tem que ser para a formação política, porque vocês são potencializadores, educadores, e são transformadores da realidade. A outra questão é que não perca a capacidade de se indignar, porque se um profissional da saúde perde essa capacidade, ele só cura a doencinha, e nem isso faz, gente, vamos combinar. É uma falsa solução. Né? Vai enganando o paciente, que ele seja paciente, né? Ou cliente, que eu odeio essa palavra, mas ele, além de tudo, é um cidadão e tem seus direitos, e ele precisa lutar para que todo o universo que não gera saúde seja modificado. Outra questão que me chamou a atenção na fala do Felipe foi a questão dos mensageiros do povo. Né? Eu vou levantar só duas questões, gente. Não sejam pombo-correio, por favor, sejam bem mais que isso. Né? A agente de saúde tem um potencial muito grande. Muito grande, assim. Se cada um de vocês consegue compreender a realidade, desde do lixo que consegue organizar a comunidade, até isso, por que a OS está impedindo o meu direito de ter férias ou não sei o quê? Porque essas propostas já surgiram para a nossa história. Aí a gente se organiza e combate. Né? E só assim que a gente consegue minimamente combater as nossas perdas de direitos trabalhistas. Porque as grandes empresas, gente, têm isenção fiscal, não pagam imposto nenhum. Né? A gente é que paga imposto para caramba. As grandes empresas, Eike Batista não paga imposto nenhum. Consegue tudo relevar para os projetos que chamam de sociais. Né? Então, os mais ricos não pagam esses impostos, a gente paga, e mesmo assim, ainda concorda quando ele fala que está lutando pelo nosso progresso. Algumas questões para... Por que me chamou a atenção o mensageiro do povo? Exatamente isso. Tem que ter muito cuidado em ser só um mensageiro.
né? O mensageiro, um pombo, pode fazer isso, né? Ensinado e muito bem educado, né? Vocês são muito mais que isso. Eu falo isso pelos agentes que eu tenho, que no começo, antes de trabalhar comigo, ficavam com medo de falar as coisas para o outro médico, né? E a gente começou a construir outras relações que agora até me xingam pra caramba, tenho que dar um freio neles daqui a pouco. Mas reclamam quando eu atraso um pedido de exame, quando eu não vi o negócio, que eu me enrolei porque eu fui numa reunião da MST, né? E falei, e aí, a gente? Não, é isso, gente, é uma equipe. E essa equipe, quando se coloca ali naquele espaço, às vezes as necessidades que eu, no meu olhar de médica, por exemplo, eu estou juntando essas duas informações porque não tem como eu dissociar, né? E acho que tem que ser algo que seja o mais acessível a vocês de compreender. O que houve aí, gente? Quando a gente vai... quando o SES traz uma questão, né? Traz uma questão que às vezes não é muito relevante para o profissional, né? Às vezes é muito relevante para aquele paciente. Isso vocês não podem desvalorizar, né? Porque o olhar nosso vai ser, o colesterol está alto. Um exemplo bem técnico, né? E o olhar de vocês vai ver, doutor, tem dinheiro para comprar a manteiga light? Não. Né? E aí, como é que se resolve? Quais são as alternativas? O olhar tem que ser da realidade. Isso se constrói também. Outra coisa que eu sei que falta no Rio, e falta em Niterói, e falta em todos os espaços de agente de saúde, que eu acho que é um desafio para vocês, é a autonomia em criar espaços educativos. Né? Provavelmente, normalmente, vocês ficam um pouco inseguros, né? E eu acho que tem que potencializar isso. Eu conheci vários que foram na visita, que contaram um grupo de não sei o quê, grupo de não sei o quê. Então, assim, todos os grupos, gente, comecem. É assim que se aprende a fazer grupo, é assim que o movimento social, como a MST, começou a se organizar, é assim que vocês começaram a ser. Então, outra questão foi essa dos mensageiros. Como é que está meu tempo aí, Fran? Acabou? Não. Vocês estão querendo ir embora, já entendi. Tem 5 minutos ainda, gente. Outra questão, gente, para terminar, que eu quero ouvir vocês. Outra questão que eu trago, que é um debate muito profundo, não sei como é que está a atuação de vocês nos conselhos, mas a MST não tem atuação nos conselhos, quase nenhum do Brasil tem uma atuação no Conselho Nacional, com as poucas pernas que a gente tem, né? E aí o desafio, que eu acho que é um desafio nosso de discutir, como é que a gente atua com controle social, se tem alguns espaços falidos, eu considero eles falidos, de controle social, que são a maioria cooptados. Você vai lá e o presidente do conselho é o secretário de saúde, tem algum problema. Se não tem a paridade dos conselheiros e dos usuários, tem algum problema. Né? Ou se nem existe o conselho, já tem um outro problema. Mas eu não descarto também que a gente tem outras formas de controle social. Então, gente, para terminar, que na verdade eu espero que vocês tenham várias perguntas. Só dar um informe rápido, assim, né, que talvez seja interessante para vocês, que o assentamento Roseli Nunes gostou muito da visita, avaliou a visita de vocês. Não vou colocar aqui porque eu quero ouvir vocês primeiro. Mas se sentiu, a gente recebe muito estudante, muito, vocês não têm noção. Né? Muito estudante. E, na verdade, eles preferiram, né, os estudantes que não me escutam. Não, mas eles entendem essa discussão. Né? Se sentiram muito... fazendo parte, assim, é muito bom receber trabalhadores aqui que já estão na labuta ali, que vão compreender ou não as dificuldades do assentamento, que é muito fácil a gente lutar com uma visita, porque toda uma mídia compõe para a gente. Né? Então, eu abro aqui o espaço para as reflexões e as questões que eu coloquei. Obrigada. Obrigada, Amy. Gente, eu até queria falar uma outra coisa, mas eu vou deixar para depois. Vou abrir para a gente poder conversar e debater, para as perguntas, para as posições, para as opiniões de todo mundo, né? Para a gente poder entrar na conversa mais ampla. Márcia, como que a gente faz as inscrições? Só levantar o braço? Quem quiser falar, né, quem quiser se inscrever, é só levantar o braço que a Márcia leva o microfone.
Pode falar. Pode falar. Acho que a gente pode começar, né? Elas já vão. A minha sugestão do que eu via no assentamento, né, que conheci até a IFE, né, com meus professores, tanto Marcela como a Luanda, foi falado dentro da sala de aula uma coisa, né? Eu não ia no passeio. Aí depois tinha um trecho, o trecho está falando sobre o MST, eu resolvi ir. E quando eu fui conhecer um lato onde tinha água, onde tinha luz, onde eu perguntei quem era responsável por 9 hectares de terra, era a própria família, com uma plantação enorme, né? E se essas pessoas que não usam agrotóxico e que são responsáveis pela plantação, né? E colher essa plantação, vender essa plantação e para si mesmo e para os animais, eu vi muita coisa se estragando, sem necessidade. Entendeu? É uma coisa que eu, sinceramente, se eu tivesse, vi giló, vi mamão, vi pimenta, muita coisa se estragando, sem colher, sem fazer uso. Adorei a pessoa que nos acompanhou, né, que eu não recordo o nome da senhora Conceição, o nome da pessoa que acompanhou a gente foi a Cristina, né, e tudo, mas o assentamento não era tudo aquilo que foi falado dentro da sala de aula, não. E eu, desculpe, me perdoe, mas eu sou muito sincera. Vamos fazer um bloco. Boa tarde, meu nome é Wagner. Queria que você... Eu esqueci o seu nome da frente. Dalva. Queria que você falasse sobre as ações de inconstitucionalidade aqui em cima da lei da UES, explicar melhor como está, como a gente pode se movimentar em relação a isso. Tá? Meu nome é Maria Cristina, sou agente comunitária, sou de Campo Grande, da Clínica da Família Antônio Gonçalves Vila Sobrinho. Eu não queria fazer assim nenhuma pergunta, não. Eu só queria assim deixar para os nossos companheiros, primeiro agradecer, né, todos vocês aí da mesa, e pedir de pé, tá, para todos os nossos companheiros, porque assim, o que eu observo que falta no meio do agente comunitário é mais união. Então, eu quero pedir assim de pé, de coração mesmo, tá? Porque hoje é 24, é o dia 24, como se fosse assim, aqui acabou, né? Nosso curso, né? Mas eu queria assim, de coração, porque não foi brincadeira, não. Foi 14 meses de luta, não foi brincadeira, tá? Então, eu queria pedir a todos, todos mesmo, gente, vamos nos unir. Porque tudo que eu estou vendo que está sendo assim, passado, para assim, ó, tá aqui, ó. É para vocês, acordem, lutem, porque vocês podem. Foi o que a nossa professora Fabiana o tempo todo. Então, eu quero pedir a vocês, não só o que está aqui, mas que levamos para a nossa unidade e passamos para os nossos companheiros no Facebook, no telefone, porque nós, unidos, nós vamos chegar muito longe. Obrigada. Meu nome é Iris, sou do CMS Alemão. Gostaria de falar, não é nem fazer uma pergunta, é uma pergunta, né, para a Lívia. Lívia, né? Por que no assentamento, a mesma coisa que a colega falou, eu vi muita coisa em desperdício e vi famílias passando necessidade. Por que não é dividido o que é plantado dentro do assentamento entre as famílias? Obrigada. Tem? Boa tarde, meu nome é Renata Jardim, sou do Borel e eu gostaria de fazer uma pergunta para o companheiro Felipe. Eu penso, ele mostrou até algumas fotos antigas e a mobilização que ele mostrou, como no primeiro dia eu falei, fazia parte da antiga gestão, onde existia uma forma mais agressiva
do gestor de falar, né, de se colocar com relação à categoria. Não existia a organização que tem hoje. Hoje nós temos um sindicato. E aí, mesmo sem toda essa organização, a gente conseguia se mobilizar e chamar os companheiros para a luta. O que você acha que falta hoje para que a categoria possa estar se mobilizando, já que a gente hoje tem uma organização, mas nos falta mobilização? Eu acho que a gente podia fazer... Tem mais alguém inscrito? Não, a gente podia fazer uma rodada, então, para a mesa responder, né? A gente começa agora, talvez, da ordem inversa, né? Com a Ivy respondendo. Então, gente... As perguntas complexas. Duas questões, né? Que eu acho que talvez um principal seria o que se espera de um assentamento, né? E o que se viu de um assentamento, né? Então, não sei se eu vou estar de acordo, senão vocês me dão uma reclamada aí. Talvez o que se espera do assentamento é que ele esteja todo florido, com uma produção linda, né? Com a população dividindo as coisas. Não? Isso, então melhorou. Então, o que se espera? Que esteja produzindo, pelo menos, alguma produção sem agrotóxico, minimamente dividindo algo. Mas nesse aspecto, tá ótimo. Então, gente, cada assentamento tem a sua história, né? E, para entender um pouco essas questões, eu acho que tem dois olhares. Um é o olhar olhando para aquelas pessoas que moram ali e que não dividem a produção, e outro é a dificuldade de plantar. Como é que é a dificuldade de conseguir recurso público para se plantar, né? Como é que se consegue até chegar ao patamar de agricultor, né? Como é que se consegue fazer isso? Então, tem duas questões que, para mim, andam juntas. Primeiro, né, para quem mora na cidade, né, vou dar um exemplo. Quando vocês têm que dividir alguma... Não sei se alguém mora em prédio. Com o vizinho já é difícil conseguir fazer um acordo em comum de como dividir as coisas, né? Quando um acampado, gente, vai procurar terra, ele não é um socialista, ele não é um comunista, nem é uma pessoa divinamente pura. Ele é alguém que está na luta pela terra, porque ele ou é desempregado, ou ele tem um familiar que lutou pela terra e ele quer plantar, mas às vezes ele não perdeu esse vínculo. A realidade do Rio de Janeiro, gente, aí eu acho que não deu tempo de falar lá, é que muitos dali são filhos de agricultores, mas não botaram a mão na terra. Não quer dizer que eles não queiram e tenham esse direito. Aquela terra do Roseli, ela já era uma terra que estava considerada pelo INCRA, né, não tão cumprida a função social. É assim normalmente que a gente ocupa, né? Uma terra já está há muito tempo diagnosticada como improdutiva, mas para aquilo acontecer... O que foi, gente? Para aquilo acontecer com a reforma agrária, né, para aquela terra ser viabilizada para a reforma agrária, se a gente não faz uma exigência, uma pressão política, aquilo vai ficar lá eternamente. Depois que aquela terra tem uma pressão política, que é uma ocupação, tá? Depois que tem aquilo, quando o INCRA vai e assenta, o INCRA que é responsável por isso, quando o INCRA vai e assenta, é por isso que o governo diz que a reforma agrária é muito cara. O dono latifundiário é indenizado, mesmo que esteja 40 anos sem produzir nada. Isso a Globo nunca falou. Reforma agrária, o latifundiário é indenizado e os assentados vão pagar prestações por 20 e 30 anos. Isso só para aquela questão da terra. Fora isso, gente, ele entra do acampamento para o assentamento, ele recebe o seu lote. Cada estado tem um cálculo de quantos hectares tem, dependendo... Não é um cálculo só assim, é igual para todo mundo, não. Por exemplo, uma área que é muito montanhosa, eles analisam, né, o técnico, que ali dá para produzir só em uma parte, então a terra daquela pessoa vai ser um pouco maior. Né? Um pouco para explicar essas partes. Vou tentar ser mais rápida, desculpa. Então, assim, para entender um pouco, que eu sei que a questão de um ter 9 hectares e o outro ter 5, não ficou clara, mas o princípio é esse. Num relevo ele não é tudo igual, né? A área não é tudo igual, então tem uma avaliação técnica. Quem decide isso não são os assentados, é o INCRA, tá? Muitas das vezes o acampado que passou 8 anos acampado numa área que está sofrendo pressão política já liberada para a reforma agrária,
muitas vezes, ele não passa pelos critérios do INCRA. Isso melhorou. Antigamente, a mulher, que era mulher de família, não podia. Isso foi uma luta da MST. E hoje a mulher, mesmo solteira, mãe de família, ela consegue, né, ter uma área. Né? Antes tinha que ter aquele modelinho de família rural. Bom, gente, para fechar a pergunta é o seguinte. Na questão ali, né, primeiro, eu quis colocar essa questão. Você, para plantar, gente, não é simples. Se não chover, você perde. Se tiver praga, você perde, né? Lá no Roseli tem muita formiga, né? Então, assim, às vezes, aquele giló não está apropriado para o comércio. Ele está para ser comido. Mas para o comércio, ele não está apropriado. Agora, a relação que a gente tem com desperdício, gente, para um trabalhador rural, se está estragando ali, está adubando o solo. É uma outra relação que se tem na área rural. Ele não está estragando ali. Pode não, se tiver alguém passando fome da casa vizinha, né, várias vezes eu vi o assentamento fazer mutirão de comida. Ali as pessoas também têm Bolsa Família. E nem outras questões, né, são adaptadas totalmente. Essa solução, gente, não é simples. Ah, é só a gente se reunir. É só vocês olharem um pouquinho para vocês mesmos, assim, né? Ah, meu vizinho está passando fome, eu vou lá sempre levar um pedaço de comida? Né? Tem assembleia no assentamento, que as pessoas colocam seus problemas. Ali é decidido. Não, que bom, gente. Eu tenho vários momentos que tem mutirão de construção das casas no Roseli. Sim. Eu acho até uma resposta que eu não preciso ficar me explicando, mas a questão é, se ali chamou a atenção de ter coisas estragadas, né, também chama a atenção de vários outros moradores, por que isso não acontece? Agora, ali também tem no Roseli uma realidade assim, né, atual. Né? É uma área que depois de 10 anos agora conseguiu as casas, mas aí se viraram para conseguir construir as casinhas do jeito que vocês viram. Né? Alguns produzem para as feiras, e outros não querem produzir para as feiras, é para subsistência. Às vezes, algumas coisas vão estragar. Essa questão, sinceramente, não engloba a questão da pauta maior do que é aquela luta. São questões internas de cada assentamento. Né? Ou seja, como cada assentamento se organiza. Existem princípios. Lá dentro tem, as decisões são coletivas. Por exemplo, se chegar um recurso da prefeitura, conseguiram dinheiro para produzir. Aí eles vão coletivamente decidir como que vão aplicar aquele recurso. Algumas vezes, cada família tem sua autonomia, gente. Né? A gente não está ali numa ditadura de como produzir. Mas os espaços coletivos sempre são valorizados e vão ser estimulados. Acho que outra pessoa fala aqui. Dá espaço para Felipe, então, né? A OS. Desculpa, só um minutinho, Felipe. Foi agora? Sobre a OS. Responder a pergunta da companheira Renata, né? O que falta hoje para a categoria e para ruas, naquela época foram 120, né? E hoje somos já os 5.000. Eu coloquei algumas questões que eu mesmo observo. Se libertar do medo, a coragem, a união e no chamamento de uma assembleia, né? A categoria está em massa. A gente sempre marca assembleia fim de semana, né? E às vezes é uma assembleia, às vezes que ocorre uma vez por ano, ou em 6 em 6 meses, e olhe lá. E às vezes tem horas que a gente tem que largar tudo mesmo, né? Marido, roupa, ferro e ir embora para caça, né? É isso. Obrigada, Felipe. Passar para a Dalva, então. Ó, a pergunta dele é em relação a como é que está a DIN das OS. Não é? Vejam só, a ação direta de inconstitucionalidade, né, ela foi movida ainda pelo Partido dos Trabalhadores e o PDT. Né? Depois que o PT assumiu, né, a presidência da República, desde o governo Lula, então esse processo ficou meio parado lá no Superior Tribunal, e nós avaliamos no movimento social que realmente, quer dizer, embora tivesse sido partidos políticos, mas precisaria, primeiro, fazer uma ampla discussão com a sociedade para que ela, inclusive,
compreendesse o sentido dessa ação direta de inconstitucionalidade e, mais que isso, essa luta foi nesse sentido que a gente construiu o documento Contra Fatos, Não Há Argumento, né, mostrando o quanto era nocivo, que eram elementos que estavam lá nos argumentos que o Partido dos Trabalhadores elencou quando entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra as OS. Um deles, primeiro, veja só, a lei, quando diz que o SUS, né, que o dever do Estado brasileiro é de assegurar a saúde do cidadão, o direito à vida, e que o SUS tem um papel, né, como sistema de saúde público, que, primeiro, ele deve priorizar os serviços públicos e somente, em caráter complementar, lança a mão do privado, né, priorizando, inclusive, o filantrópico, que tem uma natureza de prestação de serviço que é de natureza privada. Então, que o privado e o filantrópico seriam complementares. Naquele período, no governo Fernando Henrique, no Bresser, ministro e tal, quando criou a lei, a reforma do Estado, abriu, inclusive, a possibilidade do chamado terceiro setor, que seria o setor que nem seria privado, nem seria público, seria o não estatal. O que nós estamos questionando e coloca como inconstitucional? Quando o SUS diz que compete ao Estado, é dever do Estado, e que a prioridade é do público, a gente está questionando a transferência da gestão pública para uma organização social. Esse é um aspecto, né? E em alguns municípios, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a atenção básica, ela deveria ser, só poderia fazer algum tipo de convênio em caráter complementar. E o que a gente vê é que ela está hegemonizada totalmente, inclusive, por esse tipo de prestação de serviço. O outro elemento é de natureza política sanitária, que é o quê? Veja só, um contrato de gestão com uma organização social, porque quando você tem a relação do público com qualquer organização, seja privada, seja de interesse público, que são as OCIP, seja as OS, você só estabelece essa relação através de contratos de gestão. O contrato de gestão estabelece quais são as tarefas, quais são as atividades, quais são os procedimentos que aquele contratado tem que realizar. Então, como vocês podem observar no cotidiano da OS que vocês trabalham, das OS, que são várias, aparentemente são várias aqui no Rio de Janeiro, foi descoberto que, na verdade, tem um grupo que se organiza por trás, né, e é quem controla esse processo, mas o contrato de gestão, ao exigir determinados procedimentos, a quantidade de procedimentos, a quantidade de determinadas ações, do ponto de vista da política de saúde, da chamada que a gente chama política sanitária, ele reduz o trabalho da equipe, da unidade do profissional, à oferta de procedimentos. Isso é muito grave para os objetivos do Sistema Único de Saúde, que é atuar no campo da promoção, da proteção, da prevenção. Então, a gente vai ter, uma das questões que nós realçamos no debate, no embate, é colocar que este tipo de organização, ela não dá conta dos objetivos da saúde pública, porque não é a atenção básica, não é a prestação e a oferta de procedimentos. E vocês podem observar que no dia a dia eles controlam, eles cobram a quantidade de procedimentos que vocês realizam. Então, como é que está a situação hoje? Quando se entra com ação direta de constitucionalidade, você tem um instrumento que você pode entrar com a ação e pode entrar junto com o pedido de liminar, caracterizando a urgência pelo dano que isso vai causar à saúde pública. Na época, o Superior Tribunal negou o pedido de liminar, que caracterizava o julgamento com urgência, para que não houvesse, vamos dizer, a prestação, o prejuízo na prestação do serviço. Nós perdemos a liminar, que obrigaria o Supremo a decidir em caráter urgente, tanto é que até hoje não foi julgada, e a história mostrou que o movimento tem razão,
que a instituição e o espraiamento das OS no todo o Brasil está totalmente permeado. É uma estratégia absolutamente frágil e afeta as relações de corrupção e de desvio do recurso público. Em todos os estados brasileiros tem ação do Ministério Público, provando que houve desvio de recurso, que elas não têm cumprido o papel, não têm cumprido o próprio contrato de gestão, sequer a executar os procedimentos. Que há, inclusive, desvio, eles em alguns estados, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, em UPAs, mostram que pagam um salário que não é verdade, aquele salário não é recebido pelo funcionário. Né? A gente chegou a ver que médicos, para entrar na equipe, assinavam como se recebesse o dobro do que realmente recebiam, então aquele outro recurso vai para o esquema. E o maior prejuízo é em relação à qualidade da assistência e à precarização do trabalho em saúde, que compromete e inviabiliza que aquele profissional de saúde tenha a condição objetiva de oferecer. É nesse sentido que uma das bandeiras centrais da luta contra a privatização é a valorização profissional, é a defesa do concurso público, né, como estratégia para dar condição ao trabalhador em saúde de fazer a defesa. Então, hoje, a ADIM, a gente inclusive, teve uma reunião no final de semana passada da Frente Nacional contra a Privatização aqui no Rio de Janeiro. O Fórum do Rio de Janeiro está intensificando a assinatura do abaixo-assinado, né, está marcando para o início de fevereiro outra visita ao tribunal, né, com audiência com os ministros. Vai lá com a tarefa de fazer um primeiro contato com os ministros em relação à ação direta de inconstitucionalidade da EBSER e cobrar o julgamento e a discussão da ADIM das OS. Aí, para isso, é necessário, até lá, que tenha uma mobilização que a gente amplie. A gente já tem mais de 8.000 assinaturas, né, em relação às OS. A gente precisaria intensificar, por isso que a gente colocou ali o e-mail, né, da frente. Eu vou retomar ali para vocês verem que vocês podem fazer a assinatura online, né, e aí a frente vai e condensa, anexa no documento, porque é o seguinte: quando um processo, uma ação direta de inconstitucionalidade está tramitando, tem um ministro relator e você pode agregar um instrumento chamado amicus curiae, que é o quê? É a Frente Nacional, o Fórum, o Andes, né, e várias entidades de âmbito nacional estão acrescentando. Esse amicus curiae é o seguinte: nós estamos juntando as ações contra as OS que foram implementadas nos estados brasileiros, mostrando os argumentos que o Ministério Público nos estados utilizaram, a apuração feita pela própria Polícia Federal do desvio de recursos. Nós estamos reforçando o argumento que está lá na ADIM e mostrando os fatos, né, aprimorando, inclusive, o contra fatos, não argumento. Inclusive, nós solicitamos ao Sindicato dos Agentes de Saúde, aproveitamos a oportunidade para solicitar que o Sindicato dos Agentes do Rio de Janeiro, a gente está fazendo uma articulação, inclusive, nos outros estados, os fóruns vão pedir em todos os estados brasileiros que os sindicatos informem quais os desrespeitos aos direitos trabalhistas que as OS têm, inclusive, praticado em todo o Brasil para agregar. Por quê? Porque, olha, na relação com o público, quando alguém deixa de pagar um direito trabalhista, tal, na hora que você tem um contrato com o público, há uma responsabilidade solidária. E isso é um dano aos cofres públicos. Por quê? Porque o Estado pagou a OS para garantir. E se ele não cumpriu, então é nesse sentido. Nós vamos precisar que, não é porque a pessoa trabalha na OS que deve ter medo, porque, inclusive, as assinaturas que vai num bolo de todo o Brasil, né? E é muito importante que a gente mostre que os trabalhadores que estão nas OS também estão insatisfeitos e desejam um dia que os seus municípios, seus estados, façam concurso público para eles serem trabalhadores estáveis. Obrigada, Dalva. Gente, a gente vai passar a palavra, então, para a leitura do documento.
Nós não vamos nem ler, porque assim, eu só quero dizer para vocês que nós definimos ontem numa sala daquela 110, e ela não teve tempo de escrever, e hoje é que ela veio escrever aquele documento. O que é o documento? Nós trouxemos o levantamento das necessidades que nós encontramos nas nossas comunidades, que culminou no acúmulo irregular do lixo, quase que a sua totalidade. E aí o que nós fizemos? Escrevemos um documento que vão para as autoridades para mostrar que nós não viemos aqui apenas dizer que nós encontramos o problema. Nós queremos, a partir daqui, desse documento, ter uma relação intersetorial com as autoridades para a resolução desses problemas. E foi isso que vocês assinaram, ok? O qual eu já agradeço e nós vamos ver de que maneira que esse documento vai chegar às autoridades. E eu queria pedir a vocês para se manterem atentos a todas essas questões, que eu acho que é a partir desta arrancada que nós vamos ajudar a conquistar o que nós realmente precisamos, que é tudo que nós discutimos aqui nesses dias. Obrigada. Obrigada, gente. Então, eu acho que a gente já está caminhando para o encerramento, né? A plateia já está esvaziada, está todo mundo cansado. Eu só queria enfatizar, acho que as falas, elas caminharam juntas, elas convergiram para algumas questões importantes. Né? Todo mundo falou da questão da organização. Né? A categoria dos ACS já conquistou muita coisa, mas ainda precisa conquistar muito mais. E nenhuma dessas conquistas elas aconteceram sem luta e sem mobilização e sem organização. Né? Então, acho que quando a gente discute a formação técnica, ela é uma conquista importante, mas ela traz ainda mais um caminho grande para frente, que tem que ser um caminho de organização, de união e de outras batalhas aí para a gente enfrentar. Né? Então, só queria destacar isso e dizer assim, que às vezes, muitas vezes, eu já tive várias vezes na vida, né, essa sensação de que as coisas não mudam. Né? Não sei se vocês também, às vezes dá um desânimo no trabalho, né, que é difícil, dá a ideia de que tudo continua. Mas quando a gente olha com calma, a gente vê que a gente já mudou muita coisa, já conseguiu muita coisa. Né? Então, não pode desanimar, porque o cotidiano ele é difícil. Né? Mas é uma luta todo dia. Né? E aí, quando a gente olha de pertinho, a gente vê que muita coisa, mesmo tendo muita coisa, a gente ainda tem trabalho escravo, a gente tem opressão, quando todo mundo fala da ditadura, não tinha, né, que na ditadura não tinha direito de expressão, mas quando a gente vai para a rua, ainda a polícia, o BOP vai lá. Né? Estava na UERJ, estava na aldeia Maracanã. Né? Então, muita coisa mudou, muita coisa continua, mas o que importa é que a gente precisa seguir lutando, porque o que a gente conquistou com luta. Né? Então, acho que era esse importante, que todo mundo falou disso, né? Só ressaltar isso aqui no fechamento. Né? E a Márcia queria a palavra para poder fazer uma despedida, né? Porque acho que é o último evento. Né? Na verdade, o auditório já está bem esvaziado, né? Eu queria encerrar falando da importância que esse curso teve para a gente, que a gente aprendeu muito com vocês. E que a gente espera que vocês também tenham podido aproveitar e que levem isso para a vida, gente. Mais do que o certificado, a gente espera que a experiência tenha sido rica, que vocês levem isso para o trabalho e para a vida de vocês. Porque a gente vai levar.